Vamos analisar a definição. Seja a função f de D em R, com D sendo esse conjunto aqui. X pertence a R, tal que X é diferente de π sobre 2 mais Kπ, onde K é um número inteiro. Vamos dizer que f de x é igual a tangente de x. O meu x não pode ser π sobre 2, mas pode ser Kπ, sendo K um número inteiro. Quando faço Kπ, eu estou dando meia volta, tanto no sentido horário, e o K ser um número negativo, e K ser um número positivo quando estou no sentido anti-horário. Vamos analisar as propriedades. A primeira propriedade é que a função f, a imagem dela é R. Ou seja, o resultado final da tangente de x vai ser um número real. A função não é injetora, mas é sobrejetora. Vamos lembrar quando é que uma função é injetora. Quando os valores diferentes do seu domínio estão sempre associados com valores diferentes do seu contradomínio, que não é o caso da função tangente. Vamos analisar o porquê. Eu tenho aqui o ângulo de 45. Quem é a tangente de 45? A tangente é seno sobre cosseno. Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, um dividido pelo outro dá 1. Se eu faço, né, que aqui é π sobre 4, que dá 45. Se eu faço π sobre 4 mais 2π, que é dando mais uma volta, aí também vai ser igual a 1. Então, porque ele parou no mesmo lugar. Então, eu tenho dois valores diferentes, que seria π sobre 4 e π sobre 4 mais 2π. De tal maneira que o resultado final da tangente seja igual. Então, essa função não é injetora. Ela é sobrejetora. Porque uma função sobrejetora, quando o seu conjunto de imagem é igual ao seu conjunto do contradomínio, que é o caso aqui. O meu domínio é R, e a minha imagem, como eu falei já anteriormente, também é R. Então, a nossa função tangente, ela é sobrejetora. Outra propriedade é que a função f, ela é ímpar. A função ímpar, temos f de menos x igual a menos f de x para todo x no domínio de f. Por exemplo, eu tenho aqui π sobre 3, que é 60 graus. Então, eu tenho seno de 60 dividido por cosseno de 60, que ele dá raiz de 3. Quando a gente vai ver. Então, eu tenho π sobre 3, então eu tenho aqui no sentido horário, eu coloco menos, e π sobre 3 no sentido anti-horário. Se faço a tangente de menos π, estou no quarto quadrante, o nosso seno é negativo, ó. Se eu estou aqui, o nosso seno aqui vai ser negativo. E o nosso cosseno vai ser positivo. Lembrando que a tangente é seno sobre cosseno. Então, se o seno é negativo, o resultado vai ser negativo. Então, se pego a tangente de menos π sobre 3 igual a menos tangente de π sobre 3, como isso acontece para todos os valores no domínio da função f, então nossa função f é ímpar. Da quarta propriedade, das raízes ou zero da função f. Temos a tangente seno de x sobre cosseno de x, que é a tangente. Quando é que isso vai dar zero? Quando o meu seno for zero. O denominador não pode ser zero, isso eu preciso lembrar. O numerador pode. Então, quando o numerador, seno de x sobre cosseno de x, quando o seno for zero. Quando o meu seno é zero? Meu seno é zero justamente aqui, ó. Quando eu estiver em cima do eixo x. E quando eu fizer zero mais Kπ, ó. No sentido anti-horário, eu faço o Kπ,
E no sentido horário, ó, fiz zero mais capi. Quando o numerador é zero, o resultado dá zero. As raízes dessa função é justamente x igual a kπ, onde k é um número inteiro. Eu posso assim analisar. Porque na função tangente e domínio, a gente precisa escrever tudo isso aqui. Vamos lembrar no círculo trigonométrico, veja só. Por definição, o que é a tangente? Tangente é seno sobre cosseno. O cosseno precisa ser diferente de zero. Eu preciso lembrar que o meu denominador da fração não pode ser zero. Onde o cosseno é zero? Então, se eu tenho um ângulo que esteja em cima do eixo y, tem um ângulo aqui, π sobre 2. O cosseno aqui é zero. Eu tenho aqui o cosseno 1 menos 1, então o cosseno aqui é zero. Dando meia volta no sentido anti-horário, se eu dou meia volta para aqui, ele também passa a ser zero. E se eu dou no sentido horário, aqui, eu estou aqui no sentido horário, ele também vai dar zero. Então, esses pontos, nesses ângulos, eu não posso ter a tangente sendo definida. Π sobre 2, ele não tem como, nem uma reta, nem um π sobre 2 e nem 3π sobre 2. 90 e 270, elas não são definidas, porque a reta auxiliar é paralela ao eixo T. Então, esse eixo da tangente aqui, não tem como 90 e 270 fazer parte, porque ela fica sempre paralela. Pronto. Para determinar a tangente dos árcos 45 e de 135, observe. O 45, eu tenho esse triângulo aqui, formou um triângulo aqui, ó. Ó, o A e o T. Aqui eu tenho um triângulo aqui, ó. Atravessou o meu círculo aqui, atravessou. Então, eu tenho esse triângulo aqui, isósceles. Por quê? Dois lados iguais. Eu tenho aqui esses dois lados iguais e tenho aqui esse um aqui de 90. Eu tenho esse triângulo aqui. Então, ele vai me dar o quê? 45 igual a 1. Ó. Mas eu tenho aqui o 135. Ele vai ficar menos 1. Por que menos 1? O 135, ele já passa por segundo quadrante. Então, a reta que passa, que entra em intersecção com o eixo da tangente, ele dá negativo, ó. Então, esse ponto aqui, P, ele faz a intersecção com esse T aqui, ó, o ponto dele aqui. Por isso que fica menos 1. Gráfico da função, né? Não existe aqui π sobre 2 que eu acabei de falar. Nesses ângulos, não pode ter a tangente sendo definida aqui. Agora, o zero. Fica no zero aqui, ó. Ponto do zero. E aqui, π sobre 6. π sobre 6 fica no eixo x, né? E ele vai, raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. A gente bota o pontinho aqui, para construir nosso gráfico. π sobre 4, né? Que é o ângulo 45. Se eu voltar a minha tangente, que a gente viu, é raiz de 2 sobre 2, que é seno, e cosseno, raiz de 2 sobre 2 dá 1. Então, meu ponto é 1. Aí, π sobre 3, se é 60, então, raiz de 3. Então, a gente vai unir os pontinhos. π sobre 2. Então, a gente viu agora que π sobre 2, eu não posso ter a tangente sendo definida. Então, esse tracinho aqui, ele não vai encostar. A gente vai agora para qual? Não posso ser definida, não existe. 2π sobre 3. 2π sobre 3. Então, vai ficar que a minha tangente, quando eu for resolver, vai ficar menos raiz de 3. Aí, vou colocar um pontinho. 3π sobre 4 dá menos 1. Outro pontinho. 5π sobre 6 é menos raiz de 3 sobre 3. E π, quando eu coloco, quem é a tangente de π? Eu boto seno sobre cosseno, então vai me dar 0. E acabo. Quando chega 3π sobre 2, são as extremidades de
que é 270, ele também não tem, eu não posso ter uma tangente sendo definida em 3π sobre 2. Então, aqui, essa reta não encosta. E assim eu vou. 2π aqui está também no zero, porque ele quando dá uma volta completa. E assim eu faço a construção do meu gráfico da tangente.